Olá, hoje eu gostaria muito de conversar com você a respeito de um assunto que faz parte da vida cristã e é algo que realmente atrapalha muita gente na sua caminhada com Cristo. O assunto que vamos abordar hoje é a questão da culpa e como nós lidamos com ela. Para isso, eu gostaria de ler com você um texto que se encontra no livro de Salmos, de número 32, a partir do verso 1. O texto diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Uma das piores coisas que uma pessoa pode fazer é não saber lidar com a questão da culpa. A culpa, ela produz muitas vezes o remorso, e o remorso corrói a mente e o coração do homem. Lidar com a culpa não é uma tarefa tão fácil assim, mas extremamente necessário você entender o porquê isso nos acontece e de que forma nós podemos superar a questão da culpa. Antes de mais nada, preciso te dizer que o que vamos falar aqui hoje diz muito a respeito de como o cristão deve ver a sua própria vida. Se você ao assistir esse vídeo, achar que não diz respeito a você, ou você não entender a questão do pecado como algo sério, então não posso te ajudar. Mas se você crê que de fato o pecado é um problema muito sério para aqueles que querem ter uma comunhão com Deus, então fique comigo até o final. Eu tenho certeza que você hoje poderá tirar algum proveito aqui conosco. A culpa é uma prisão sem grades. A culpa, ela tira, ela mina as nossas forças, a nossa vida. Viver sob o remorso, viver sob a culpa, acaba que torna o homem alguém incapaz de frutificar qualquer coisa. A culpa é um problema não apenas dos cristãos, mas de toda a humanidade. Porque nós falamos a respeito de um problema dentro da alma do ser humano, que por isso nos traz grandes e terríveis e duradouros sofrimentos. Muitas vezes, a culpa nos leva a uma espiral de depressão. As pessoas, por não saberem lidar com as consequências dos erros que cometeram, muitas delas sofrem, e esse tipo de sofrimento acaba desencadeando uma série de outros problemas psicossomáticos, alguns problemas na alma que resultam em transtornos que mais para frente vai gerar problemas ainda muito mais sérios, dos quais nós temos visto muito hoje em dia. Você vê, por exemplo, a questão do suicídio, que é um problema que eu não vou abordar hoje aqui nesse vídeo. Uma vida sugada pela culpa acaba tirando de nós a vitalidade necessária para seguir em frente. Então eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer a respeito disso, porque talvez a sua vida possa estar em risco por você não dar devido valor à questão da culpa e do pecado. Quer ver uma coisa interessante? A Bíblia diz que existe um acusador que não facilita para nós. O tempo todo ele nos acusa, o tempo todo ele aponta o dedo para nós, para que pudéssemos sempre estar diante das coisas que fizemos e que nos traz constrangimento. Muitas vezes nos aperta e nos incomoda, mas por não saber lidar com isso, a culpa acaba se tornando parte de nós. E esse é um dos problemas que tem levado muitos cristãos a viverem uma vida
com Deus rasa, de forma que eles não compreendem o perdão de Deus, não compreendem a graça de Deus, acabam vivendo uma vida medíocre, para não dizer infeliz. O salmo que acabamos de ler, Davi nos orienta como devemos lidar com a questão da culpa por causa do pecado. O capítulo 32, o verso de número 3, Davi escreve assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos. Uma das coisas que temos que aprender com relação ao pecado é que ele precisa ser confessado. Nós precisamos confessar. Não falar o nosso pecado, tentar escondê-lo, tentar mantê-lo em algum lugar, no escuro ali, como se fosse possível se livrar dele por esquecimento, é um erro que muitas vezes cometemos. Davi, ele percebeu que enquanto ele não tratava diretamente com o pecado, ele sofria todos os dias, porque a mão de Deus acabava pesando sobre ele e ele sentia isso. Mas você percebe que quando Davi diz que confessou os seus pecados, então tudo pôde mudar. O verso de número 5, que acabamos de ler, diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Davi conhecia a graça de Deus e era por isso que ele sabia que era necessário estar diante de Deus com o coração arrependido. Ele confessa seu pecado e só aí ele tem a certeza de que os seus pecados, de que toda a sua culpa foi perdoada. Arrepender-se é crer e confessar é libertar-se desse mal que a carne, que o pecado traz sobre as nossas vidas. Jesus Cristo, ele oferece o perdão para os seus pecados. E ele oferece a você um meio pelo seu sangue, para que por meio dele você possa alcançar a graça. Que o perdão de Deus possa ser encontrado em sua vida e não fique mais guardando a culpa como se fosse possível lidar com ela sozinho. Nenhum de nós pode lidar com o remorso ou com a culpa sozinho. Cristo é a única saída que temos para que por meio dele e só nele tenhamos paz de fato. Que você não permita mais que a culpa sugue as suas energias, tire a sua vitalidade, que esmague você com o peso do remorso. Mas confia no Deus que enviou o seu Filho para que por meio dele toda a nossa culpa pudesse ser levada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa pensar nessas coisas, meditar nelas e tomar uma decisão corajosa de confessar a Deus os seus pecados, se arrependendo deles e vivendo uma vida para agradá-lo. Que Deus abençoe sua vida, fique com Deus e até a próxima.